Olá, querido aluno, querida aluna da Legal Educacional. Nós vamos, neste tema, dar continuidade ao estudo das cláusulas contratuais obrigatórias. Então, nós vamos, agora ingressar na parte 2 da análise das cláusulas contratuais obrigatórias. Legal? Tudo bem? Então, põe lá na tela, vamos ver o que nós iremos tratar ao longo deste tema. Nós vamos falar do capital social, uma cláusula muito importante, da administração da sociedade, e também da questão relacionada ao exercício social e destinação dos resultados. Legal, pessoal? Tudo bem? Então vamos começar aqui tratando do capital social. Afinal, o que é capital social? Muitas vezes nós nos deparamos aí com contratos sociais em que o capital é ínfimo, R$1.000, R$10.000. E quando nós tomamos contato com a sociedade, percebemos que ela tem um patrimônio muito maior, ela tem lá imóveis em seu nome, equipamentos em seu nome, ou seja, o patrimônio dessa sociedade é indiscutivelmente muito maior que o valor daquele capital social. Isso é possível? Claro que é. E por que isso é possível? Essa é uma das respostas que nós vamos ter nesta aula. Legal? Então, vamos antes de mais nada entender o que vem a ser o capital social. O que é capital social? Capital social pode ser conceituado como o montante total de recursos a que os sócios de uma sociedade se comprometem em contribuir para a formação do seu patrimônio. Então, vejam lá na tela. Capital social é o montante total de recursos. Então, o capital social é o valor total de recursos a que os sócios se comprometem em contribuir para a formação do patrimônio social. Então, o capital nada mais é do que um valor que vai nos demonstrar o montante total de recursos a que os sócios daquela sociedade se comprometeram em contribuir para a formação do patrimônio social. Mas percebam aqui algo muito importante. O patrimônio de uma sociedade, ele não é formado exclusivamente por meio das contribuições que os sócios realizam para a formação do capital. Quando nós constituímos uma sociedade, é evidente que ela irá necessitar de recursos. Recursos que poderão vir dos sócios, por meio da conta capital social, mas também ela pode tomar esses recursos junto a terceiros. Ela pode buscar empréstimos, ela pode buscar linhas de financiamento. E da mesma forma que o capital, esses recursos vão ingressar no patrimônio da sociedade. É evidente que o capital, como veremos mais para frente, vai compor uma conta do patrimônio líquido e é considerado pela contabilidade como um passivo não exigível, ou seja, uma obrigação que, salvo nas condições previstas na lei, não será restituída aos credores, aos sócios que aportaram esses recursos na sociedade. Já o empréstimo, diferentemente do capital, vai compor uma conta do passivo, mas um passivo que será exigível a curto, médio, longo prazo, a depender do prazo deste contrato de empréstimo. Mas percebam que, diferentemente do capital, numa determinada data, esse dinheiro deverá ser devolvido pela sociedade ao seu credor. Então, em linhas gerais, o importante aqui é entender que, muito embora o capital represente uma contribuição que o sócio realize para a formação do patrimônio da sociedade, é evidente que o patrimônio da sociedade não vai se limitar necessariamente a essa contribuição. Aí é uma questão de decisão, uma decisão dos sócios. Poxa vida, eu quero que a minha sociedade ela explore a sua atividade não com recursos aportados pelos sócios via capital, mas tomando recursos de terceiros por meio de empréstimos. É possível. Essa opção, evidentemente, fará com que a sociedade passe a ter aí uma despesa financeira, passe a ter que pagar juros em razão desses empréstimos realizados, mas, por outro lado, desonera aí os sócios daquele peso, daquele dever de aportar todo o capital necessário para que ela forme o seu patrimônio. Agora, por outro lado, pode ser que os sócios não queiram endividar a sociedade, não queiram tomar recursos via empréstimo. Então, talvez aí, neste caso, os sócios
entendam por bem aportar na sociedade via capital todos os recursos que ela terá necessidade para a exploração de sua atividade, para a implementação do seu negócio. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto importante. Nós aqui, como advogados, quando da construção de um contrato social, vamos precisar ter essas noções básicas para podermos fazer a orientação mais adequada para o nosso cliente. Legal? Agora, definido o que é capital e compreendido o seu significado, existem outros dois conceitos muito importantes que precisamos também conhecer relacionados a este tema, que são os conceitos de subscrição e integralização. Afinal, qual é a diferença entre subscrever o capital de uma sociedade e integralizar este capital? Então, vejam lá na tela, vamos começar analisando aqui o conceito de subscrição. O que é subscrição? Subscrição é o ato pelo qual determinada pessoa se compromete em contribuir com bens, dinheiro ou créditos para a formação do capital. Então, na verdade, a subscrição nada mais é do que um comprometimento. Por meio da subscrição, uma determinada pessoa vai se obrigar, vai se comprometer em contribuir para a formação do capital social. E, evidentemente, ela pode se comprometer em contribuir para a formação do capital, com dinheiro, bens ou créditos. Além disso, para algumas formas societárias, é admitida até mesmo a contribuição por meio de serviços. Não é o caso da limitada. Bom, mas o conceito de subscrição não para aqui. Na verdade, a subscrição é o comprometimento, mas a partir do momento que essa pessoa se compromete para com a sociedade, ela recebe algo em contrapartida. E o que é este algo em contrapartida que ela vai receber no momento em que ela se obriga a contribuir para a formação do capital? Vejam lá, recebendo da sociedade em contrapartida, participação societária. Isso é muito importante. Entender que eu passo a ser titular de uma participação societária no momento em que eu me comprometo em contribuir para a formação do capital. Só para ficar claro, a participação societária, ela pode ser tanto cotas, no caso de uma sociedade limitada, o seu capital é representado por cotas, e ao subscrever o capital dessa sociedade, eu vou passar a titularizar as cotas representativas desse capital. Agora, é possível também que a participação societária seja uma ação, sejam ações. Neste caso, da sociedade anônima, por exemplo, que é uma sociedade por ações, ao subscrever o capital de uma companhia, eu passo a deter ações que vão representar este capital. Qual é a grande questão aqui? A grande questão é que eu passo a ser sócio, portanto, da sociedade no momento em que eu realizo a subscrição do seu capital. É claro, eu posso também adquirir as cotas ou ações de quem já seja sócio, mas aqui nós estamos analisando o ato constitutivo, o contrato social e, consequentemente, o ato de subscrever o capital. E eu faço aqui essa ressalta, por quê? Porque muitas vezes as pessoas confundem o conceito de subscrição e integralização. Ou, muitas vezes, as pessoas acham que determinado sócio só passará a ter direitos de sócio no momento em que ele vai e cumpre com a obrigação, integralizando o capital que tenha subscrito. Isso é errado. Por quê? Porque eu me torno sócio e passo a ter direitos de sócio a partir do momento em que eu passe a ser titular de participação societária, ou seja, cotas ou ações que representem o capital da sociedade. E isso se dá não no ato da integralização, isso se dá no momento da subscrição. Legal? Então, fechando aqui este conceito, o que é a subscrição? Subscrição é o ato pelo qual uma pessoa irá se comprometer em contribuir para a formação do capital da sociedade. E neste momento em que ela se compromete em contribuir para a formação do capital, ela vai receber da sociedade em contrapartida o que nós chamamos de participação societária. No caso de uma limitada, que é uma sociedade contratual, ela vai receber neste momento cotas representativas deste capital. Agora, e o que vem a ser a integralização?
O que é a integralização? Vejam lá, integralização, né? Integralização é o ato pelo qual o sócio, né, cumpre com a sua obrigação de contribuir para a formação do capital social. Então, a integralização é o ato pelo qual o sócio vai cumprir com a sua obrigação de contribuir para a formação do capital. Vejam só, imagine que eu constituo uma sociedade limitada, né, e estabeleça lá que o capital dessa sociedade é de 100 mil reais. E eu, Marcelo, resolvo subscrever, né, metade desse valor, 50 mil reais. Ao subscrever, né, metade deste valor, ou seja, 50 mil reais, né, eu estarei me obrigando a entregar para a sociedade este valor. E eu poderei contribuir para a formação do capital desta sociedade, entregando a ela dinheiro correspondente a esses 50 mil, bens, né, que também tenham este valor econômico, ou seja, tenham aí, né, um valor de 50 mil reais, ou ainda créditos. Numa limitada eu não poderia prestar serviços como forma de contribuir para a formação. Então, numa sociedade limitada, seriam essas as minhas três possibilidades. Nós vamos ver isso mais para frente na nossa próxima aula. Mas, de qualquer forma, né, percebam que eu posso não entregar nada neste momento. Eu posso apenas ter me comprometido a entregar. E a partir do momento que eu me comprometo a entregar por meio da subscrição, eu vou me tornar sócio da sociedade, porque é neste momento que eu vou receber tantas cotas quanto forem necessárias para representar este valor por mim subscrito, esses 50 mil reais. Então imagine que cada cota nessa sociedade vale lá R$1, então o capital é de 100 mil, representado por 100 mil cotas. Eu vou e subscrevo 50 mil reais, me obrigando a entregar 50 mil reais em dinheiro no prazo de 6 meses. É nesse momento que eu vou receber da sociedade em contrapartida 50 mil cotas correspondente a este capital por mim subscrito. E é a partir desse momento, então, que eu passarei a ser considerado para todos os efeitos sócio da sociedade. Daqui 6 meses, eu vou lá e deposito na conta da sociedade 50 mil reais, cumprindo com a minha obrigação de contribuir para a formação do capital. Este ato por mim praticado é o que nós chamamos de integralização. Ou seja, ao depositar na conta da sociedade os 50 mil reais, cumprindo com a minha obrigação de contribuir para a formação do capital, eu estarei integralizando o capital social. Ah, professor, e se o senhor não integralizar? Bom, aí é um outro tema, né, que a gente pode até tratar lá na pós de empresarial, né, um tema de maior profundidade, diferente aqui da proposta, né, dessas aulas, né, onde nós estamos analisando o contrato social. Mas, de qualquer forma, só para vocês saberem, se eu não entregar esse dinheiro para a sociedade, eu passo a ser chamado de remisso. Eu sou um sócio remisso. Né? E aí são várias as consequências em relação a esse sócio remisso. Ele pode até mesmo ser excluído da sociedade, ele pode até mesmo ser expulso da sociedade. Tá bom? Mas isso não tem a ver com o contrato social em si, é apenas uma consequência do não cumprimento desse dever de contribuir para a formação do capital. Certo, senhores? Tudo bem? Então, prosseguindo aqui, para encerrarmos a nossa aula, queria mostrar aqui para vocês o esqueleto de um balanço, né, de um balanço patrimonial. Então, no balanço patrimonial, eu tenho lá de um lado o que nós chamamos de ativo, que é a relação de bens e direitos, né, que uma sociedade possui, e de outro lado, nós vamos ter as suas obrigações. Né? Então, essas obrigações podem ser obrigações para com terceiros, que nós vamos chamar de passivo, né? E obrigações para com os sócios, que vão compor lá as contas do patrimônio líquido da sociedade. Tá? Então, é essa a estrutura de um balanço: ativo, composto por bens e direitos; passivo, né, composto pelas obrigações. Então, imagine, por exemplo, que a sociedade tome recursos emprestados junto a um banco. Esse dinheiro, 100 mil reais emprestado, vai integrar o passivo da sociedade. Por quê? Ao tomar esses 100 mil reais emprestados junto ao banco, ela passa a ter registrado no seu passivo a obrigação, né, que ela tem junto ao banco de pagar esses 100 mil. É um passivo. E o dinheiro cai na sua conta, passa a ser um ativo desta sociedade. Da mesma forma, os sócios também podem contribuir para a formação do patrimônio da sociedade, aportando recursos. Esses recursos, como vimos, são registrados na conta do capital social, né, que faz parte da conta do patrimônio líquido. Tá? Imagine lá o capital de 100 reais, o dinheiro então ingressa na sociedade e vai lá para o caixa da sociedade. A sociedade passa a ter, né, 100 mil reais no seu caixa. Neste caso, esse dinheiro veio de uma contribuição realizada pelos sócios.
Muito bem. Digamos que com esses 100 mil reais eu resolvo comprar 30 mil em equipamentos, 50 mil em imóvel. Evidentemente, meu caixa deixa de ser 100 mil reais, passa a ser 20 mil. Então, percebam que eu passo a ter esse dinheiro que estava aqui, né, aportado no caixa, distribuído para a aquisição de outros bens da sociedade, e tudo isso vai compor o seu ativo. Certo, senhores? Tudo bem? Então, com isso, nós temos aí uma visão, né, do balanço da sociedade, é um conceito aí muito importante para que vocês compreendam o capital. Encerramos essa aula, né? Chegamos aqui ao fim do nosso tempo. No nosso próximo encontro, nessa nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade ao estudo desse tema tão fascinante que é o capital social. Espero por vocês. Até lá.